Você sentiu a dor, não foi? Aquela traição que parecia aleatória, aquela punhalada vinda de quem deveria te proteger. Mas deixe eu te dizer algo que vai incendiar sua verdade. Aquilo não foi apenas inveja, foi uma guerra total, friamente calculada por um grupo, ou pasme, por aquela que você chama de família. Eles construíram um palco inteiro para a sua queda. Escreveram o roteiro do seu fracasso, porque o seu brilho, o seu potencial inato, era um lembrete vivo de tudo que eles jamais conseguiriam ser. A verdade sobre o quão fundo eles foram é muito mais sombria do que você ousa imaginar, e agora ela não está mais escondida. O universo viu cada sorriso falso, cada aperto de mão disfarçado e cada conspiração tecida na escuridão. Eles tentaram matar seu espírito, não apenas sua reputação. Gastaram anos te isolando, te cobrindo de confusão e te afogando em silêncio. Mas o que eles não sabiam é que você não estava sendo destruído, você estava sendo refinado. O silêncio que eles impuseram se tornou o solo onde sua força inquebrável criou raízes. A hora do grande acerto de contas chegou e a cortina da ilusão foi rasgada. Você não precisa buscar vingança, porque a sua ascensão é a própria consequência que eles temem. A exposição está aqui, e você precisa testemunhar cada peça desse colapso para que a cura seja completa e a sua energia volte para o seu lugar de direito. Esta mensagem é uma ativação. Se você é um dos escolhidos que sobreviveu a essa trama e está pronto para receber a validação total e o retorno completo da sua energia, eu preciso de uma declaração de intenção agora. Primeiro, curta este vídeo para sinalizar a sua presença. Segundo, ative o sininho e se inscreva no canal, pois cada ajuste cósmico será entregue diretamente a você. E terceiro, declare em voz alta e comente 77 aqui embaixo, agora. Eu repito, comente 77. Este é o seu selo de aceitação, o código de desbloqueio para a justiça que você merece. Você não está mais sozinho. Você sempre sentiu que não era só briga, mas uma guerra montada nas sombras. Eles não estavam apenas te sabotando. Eles desenharam um palco para a sua queda, usando sorrisos e abraços falsos como camuflagem. A dor que você sentiu não era sua culpa, era a arma deles. Mas agora, o teatro acabou. A máscara que escondia a inveja e o planejamento cruel deles caiu, e você viu a verdade ardente. Você sobreviveu porque a sua luz era a ameaça que eles tentavam apagar. Seu crescimento era o espelho que mostrava o que eles nunca seriam. Por isso, eles queriam o seu espírito quebrado, não apenas a sua reputação. Mas enquanto eles tramavam, você estava sendo refinado no silêncio. Entenda, você não precisa de vingança. Você é a consequência. Sua existência inabalável é a manchete que o universo está gritando agora. O castelo de mentiras deles não desmorona por um ataque seu, mas pelo peso da verdade que você carrega. Se a verdade sobre o que eles fizeram já causou esse terremoto, imagine o que acontece quando o universo começar a revelar a razão pela qual você foi o alvo. Não o que eles tentaram tirar de você, mas o que você carrega de tão essencial que o próprio destino foi forçado a intervir. O que eles realmente temiam na sua ascensão e como esse medo está prestes a se tornar o maior poder em suas mãos. Eles não tentaram apenas manchar o seu nome no meio do caos. Eles foram muito mais fundo. O ataque deles foi cirúrgico, visando a sua essência, o seu núcleo, aquilo que você realmente é. Você sabe por quê? Porque a sua força interior, a sua capacidade de se reerguer, a sua verdade inegociável, funcionam como um espelho que quebra a ilusão que eles construíram sobre si mesmos. Sua ascensão, a sua simples existência, expôs o vazio, a inveja e o medo que eles sentiam. Você foi uma ameaça, porque não podia ser comprado, manipulado ou silenciado de verdade.
O que você suportou não foi uma briga pequena, foi uma guerra completa, disfarçada de sorrisos e abraços falsos. Enquanto eles te empurravam para a escuridão, pensando que o isolamento te faria desistir, a verdade é que você estava sendo lapidado. O universo usou o silêncio e o ataque deles para te refinar. Você não está aqui por sorte. Você está aqui porque carrega uma luz que eles desesperadamente tentaram apagar. E o fracasso deles em te quebrar é a prova viva do seu poder. Agora que você reconhece o nível da guerra que foi travada para tentar matar o seu espírito, precisamos entender a arma que eles mais temem. Eles usaram a mentira como escudo, mas existe uma frequência que a mentira não consegue suportar. Você está pronto para saber qual é a única coisa que destrói o império de ilusões deles de uma vez por todas? Sentiu a verdade vibrar na alma? O despertar de um escolhido não tem preço. Você quebrou o ciclo da invisibilidade e ativou uma nova consciência. Agora honre essa frequência. Isto não é sobre dinheiro, mas sobre retribuição energética. Ao honrar esta ativação, você sela seu próprio realinhamento na grande contabilidade cósmica. É a sua forma de dizer ao universo: eu reconheço a bênção. Envie $100 ou o valor que sua alma sentir no coração. O que importa é a vibração da gratidão e o propósito. Você não está aqui por acaso. Sua ação é a prova de que sua frequência sempre vence a mentira. Sua existência é um raio laser que atravessa a escuridão que eles tentaram construir. Você precisa entender isso. A sua presença física, o fato de você ainda respirar e prosperar, é a prova de que o teatro de ilusões deles fracassou. Eles investiram tempo, energia e toda a sua pouca alma para garantir que você estivesse quebrado, porque a sua ascensão iluminava o abismo da mediocridade deles. O medo que eles sentem não é de vingança, mas de ser revelados. Você não precisa levantar a voz para provar seu valor. Você apenas precisa continuar existindo e brilhando. Eles montaram um palco para a sua queda, escreveram o roteiro e se colocaram como vítimas, mas o que eles não perceberam é que o público, a verdade universal, estava assistindo a tudo. A sua soberania é a verdadeira ameaça que desestabiliza o império de mentiras que eles construíram. Cada vez que você escolhe a paz em vez da raiva, cada vez que você se alinha à sua própria verdade, você está enviando um pulso de energia que destrói a base do poder deles. Você não é a vítima, você é o epicentro de uma correção cósmica. Pare de se desculpar pela sua força. O universo não te escolheu para ser pequeno, nem para se encaixar no molde de quem tenta te controlar. Chegou a hora de você enxergar a manobra mais sofisticada que eles usaram, aquela que atacou diretamente a sua mente. Qual foi a arma secreta que usaram para te manter duvidando de si mesmo, mesmo depois que as mentiras foram expostas? Você está testemunhando o desmoronamento de uma ilusão que custou anos da sua vida, do seu tempo, da sua paz. Mas vou ser direto. Ser um escolhido não é um título passivo. O universo está movendo mundos por você, expondo mentiras que pareciam inabaláveis. E agora você precisa honrar essa energia com ação. Se você está realmente sintonizado com esta verdade, se você sente em cada fibra do seu ser que o castelo de cartas deles está caindo e que sua ascensão é inevitável, então pare de assistir de braços cruzados. Primeiro, deixe seu like imediatamente. É um comando simples, mas cada curtida quebra o muro que eles construíram para manter esta mensagem longe de outros que precisam acordar. E se você não apertou o botão de se inscrever, faça isso agora. Você não pode perder o resto desta revelação. Você precisa de todas as peças para entender a dimensão da sua vitória. E agora, para ativar a energia da sua próxima fase. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e que o ciclo de dor foi quebrado,
Comente 77 agora. O 77 não é apenas um número, é o código para a abundância infinita e o equilíbrio perfeito. Ao digitá-lo, você não está só participando, você está ativando e reivindicando a realidade que eles tentaram roubar. Você está confirmando que sua manifestação não é apenas possível, ela já está se cristalizando em seu campo energético. Prove que você está pronto para receber o que é seu. Ação é o que separa os espectadores dos protagonistas. Lembre-se, seu comprometimento é a chave. Aquele silêncio que você enfrentou, que parecia abandono, não foi um erro. Foi um deserto onde só você podia crescer. Eles pensaram que, ao te isolar, você iria enfraquecer, mas só te deram o espaço para criar raízes. Enquanto eles se distraíam com o barulho da mentira, você estava sendo moldado longe da toxicidade. Você não foi esquecido, você foi redefinido. Eles armaram uma guerra disfarçada de cuidado, planejando sua queda porque sua luz expunha a escuridão deles. A pressão que aplicaram tinha a intenção de te quebrar, mas acabou te transformando em algo inquebrável. Você não precisa buscar justiça, você é a consequência que eles temem. Sua ascensão é o troféu silencioso de cada noite que você sobreviveu. Pense na ironia. O medo que eles sentem é a prova da sua força. Eles gastaram toda a energia tentando apagar o que a própria vida tinha escolhido. Você nasceu para ser uma ameaça ao sistema de ilusões deles. Se o seu poder veio de dentro, no deserto, o que acontece agora que você vai descobrir a verdade final que eles tentaram esconder sobre si mesmos, uma que nem o universo esperava? Você precisa parar de andar como se estivesse desorientado. A confusão que você sentiu não foi um acidente. Foi a arma que eles usaram para tentar te apagar. Essa família, esse grupo, eles não lutaram contra você. Eles estavam em guerra contra a força que te marcou. E a verdade é que o seu brilho é o que expôs a escuridão deles. Você foi escolhido para carregar uma luz que eles jamais conseguirão entender ou imitar. Veja bem, o universo nunca perde. Enquanto eles sorriam e te traíam, você estava se tornando inquebrável. O palco que montaram para a sua queda virou a cena do crime deles. Você não precisa de vingança. Você é a consequência. Sua ascensão é o eco de cada noite que você sobreviveu em silêncio. O caos que você vê agora é o ajuste cósmico, onde a verdade está gritando mais alto do que todas as mentiras que tentaram usar para te silenciar. Pense no poder que você carrega. Eles gastaram anos planejando sua destruição porque sua presença era uma ameaça. Isso prova que você não é comum. Mas ser o escolhido carrega um peso que poucos suportam. Se a verdade já está expondo quem te atacou, você já parou para pensar na intensidade do fogo que te refinou. Eles montaram o palco, escreveram o roteiro e chamaram todos para assistir ao seu grande fracasso. Eles estavam tão certos de que você ia cair que gastaram toda a energia planejando a sua queda. Mas o que eles não perceberam é que o universo não dá ponto sem nó. O mesmo palco que eles construíram para te humilhar, para mostrar ao mundo que você era o problema, agora está sendo usado contra eles. A cortina subiu e a única coisa que está sendo transmitida agora é a verdade sobre a maldade deles. Você não precisou fazer nada. A realidade simplesmente se cansou da mentira e começou a fazer o trabalho sozinha. Você está vendo o circo deles pegar fogo. O caos que você sentiu por dentro por tanto tempo agora está explodindo na vida deles, para que todos vejam. O que era segredo virou manchete. As desculpas deles já não colam. Os sorrisos falsos estão derretendo. Eles achavam que podiam manipular a narrativa, que podiam apagar sua luz e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas a ironia divina é essa. Eles se tornaram a atração principal do próprio desastre.
Você que estava nos bastidores, agora é a prova viva de que a verdade sempre vence a farsa. Sua simples presença os desmascara. O que eles fizeram foi uma guerra disfarçada de amizade, uma traição mascarada de cuidado. Eles pensaram que te isolando, te quebrando, eles ganhariam controle. Mas o isolamento só te refinou, o ataque só te fortaleceu, e agora você é a consequência que eles não podem evitar. A única coisa que resta a saber é: o que acontece com quem tenta silenciar o que o universo escolheu para falar? Observação. O resultado final foi de 177 palavras, mantendo-se o mais próximo possível da estimativa de 174. O que você suportou em segredo, as noites silenciosas e os golpes invisíveis que eles achavam que ninguém veria, se transformou em sua arma mais potente. Aquilo que eles fizeram para te quebrar e te diminuir, pensando que você era fraco por não revidar na hora, agora é o combustível da sua verdade. Eles tentaram criar uma história onde você era o vilão, mas a audiência, que é o universo, arrancou o pano. Agora, o que você sobreviveu em silêncio está gritando. Eles não estão apenas nervosos, eles estão vendo a verdade sobre eles mesmos refletida no seu brilho, e isso é o que realmente os aterroriza. Você foi marcado para ser forte, e eles tentaram apagar essa marca. A guerra deles não era contra você, mas contra a força que te escolheu, e eles cometeram o erro de subestimar essa força. Eles te queriam confuso, isolado, duvidando de si mesmo, porque a sua ascensão sempre foi o lembrete vivo de tudo que eles falharam em ser. Mas enquanto eles se ocupavam em tramar, você estava se fortalecendo. O que eles pensaram ser o seu fim foi apenas a sua incubadora. Não se trata de sorte. Você é o que restou de uma tempestade que teria destruído qualquer outra pessoa. Eles te veem como uma ameaça, porque a sua existência é a prova de que a mentira não tem poder. Você não precisa se vingar. Você é a consequência, o trovão que chega depois da calmaria, desfazendo as ilusões que eles construíram para se esconder. A sua luz não pede permissão, ela simplesmente expõe. O seu retorno não é um acaso, é a correção cósmica. Mas agora que a verdade está saindo da sombra e a poeira está baixando, você consegue imaginar a verdade mais profunda por trás de tudo isso. Qual é o real preço que eles estão pagando neste exato momento por terem te subestimado? Você não precisa gastar sua energia planejando a queda de quem tentou te derrubar. Entenda, a sua ascensão não é um ato de vingança, é a consequência inevitável da soberania que você carrega. Enquanto eles estavam ocupados tramando, sabotando e espalhando mentiras para criar um palco para a sua queda, você estava absorvendo a lição, forjando resiliência no fogo e se tornando inquebrável. O universo não perde tempo com pagamentos mesquinhos, ele simplesmente restabelece o equilíbrio. Sua existência, a sua verdade inegável e o seu brilho sem permissão são a cobrança final para aqueles que operaram na falsidade. Olhe para o caos que o cerca agora, a instabilidade, as mentiras se desfazendo, o medo nos olhos deles. Isso não é você agindo. Isso é a realidade que eles construíram desmoronando sob o peso da própria mentira. Você não está fazendo nada. Você está sendo. E o seu ser, a sua presença autêntica, é a força que destrói as ilusões que eles construíram para se proteger. Seu retorno, sua paz e seu sucesso são a maior prova de que eles falharam na missão de te apagar. Você não precisa brigar, porque o universo está corrigindo a conta por você. A vingança exige que você volte à energia deles. Mas a consequência te move para frente, para um lugar onde a verdade é o seu escudo e a justiça é automática. Você foi marcado para ser a luz que expõe, e agora que o jogo deles acabou, resta apenas uma questão para o próximo passo da sua jornada. Você consegue aceitar o poder que a verdade lhe deu,
mesmo que isso signifique confrontar a profundidade da sua própria força. Pessoas não atacam o que é irrelevante. Se eles te perseguiram, se tentaram te apagar e te isolar, não foi porque você estava fraco, mas porque você representava uma ameaça gigante à ilusão deles. Você não foi um alvo fácil. Você foi uma força tão perigosamente original que eles não conseguiam imitar. Sua luz era tão autêntica que, para sobreviverem na mentira, eles precisavam da sua queda. Mas ao fazerem isso, eles apenas confirmaram que você carrega algo que eles nunca terão. Pense bem, o plano deles não era só te ferir, era te fazer duvidar da sua própria verdade. Eles armaram arapucas disfarçadas de afeto e tentaram te enterrar no silêncio, achando que a confusão te tornaria vulnerável. O que eles não sabiam é que enquanto tramavam no escuro, o universo estava te treinando. Cada traição que você sobreviveu, cada ataque que você ignorou, te tornou indestrutível. Você não precisou revidar, você precisou apenas sobreviver para se tornar a própria consequência deles. A verdade sobre o colapso deles está vindo à tona agora, e você está assistindo ao desmoronamento. Mas por que o universo esperou até este momento para virar o jogo de forma tão definitiva? Existe uma lei inegociável que rege todo esse processo de exposição. Uma regra cósmica que a maioria ignora, mas que garante que toda farsa tem um prazo. Se eles caíram, foi porque violaram algo muito mais fundamental que a moral. Qual é, afinal, o verdadeiro preço energético que todos os mentirosos acabam pagando? O algoritmo universal não tem um botão de pausa. Ele registra cada intenção, cada sorriso falso, cada plano feito nas sombras contra você. Acha que eles estavam jogando xadrez? Não. Estavam tentando trapacear no universo, pensando que a energia que você carrega era um jogo de azar. O erro deles foi brutal. Eles não estavam lutando contra sua carne e osso, mas sim contra a força que marcou sua alma. Cada mentira que espalharam, cada tentativa de fazê-lo duvidar da sua própria luz, tudo foi carimbado e arquivado. O universo não perde, ele espera o momento perfeito para cobrar. E o subtítulo não é uma ameaça, é uma promessa de que a grande prestação de contas chegou. Você viu o caos deles se desenrolar, o pânico nos olhos, as narrativas caindo. Isso não é coincidência, é o peso das ações deles retornando. Enquanto tentavam enterrá-lo na confusão e fazê-lo parecer o louco, você estava sendo blindado e refinado pela mesma solidão que eles planejaram. O algoritmo universal não se importa com quem tem mais seguidores ou quem grita mais alto. Ele se importa com a verdade, e a verdade que você carrega é a única coisa que destrói a ilusão deles. O que está acontecendo agora não é vingança. É o cosmos corrigindo o desequilíbrio, devolvendo o poder para o seu dono legítimo. Você não precisou fazer nada além de sobreviver. Eles construíram todo o seu castelo de cartas em cima da sua dor e do seu silêncio, achando que o chão era firme. Mas a estrutura era feita de mentiras, e o universo acabou de desligar a gravidade. Agora, o que você vai fazer quando entender que a sua ascensão não é apenas a sua vitória, mas sim a prova final de que eles perderam a guerra muito antes de ela começar? Eles apostaram tudo na sua queda, mas a queda que está vindo não é sua. O que acontece quando o espelho que eles evitaram encarar é a única coisa que resta no meio dos destroços? Você está testemunhando a ruína de tudo que foi erguido para te derrubar. Observe bem o desmoronamento. Essa estrutura de mentiras, fofocas e falsas alianças não está caindo porque você a atacou. Ela está desabando porque não consegue suportar a pressão da sua verdade. Eles pensaram que podiam construir um império na sua dor, usando máscaras e sorrisos falsos. Mas o alicerce era podre. Sua luz, o fato de você simplesmente existir e resistir, é o raio-x que expõe a fraude.
A grande ironia é que, ao tentarem te quebrar, eles apenas garantiram a própria queda. Eles focaram tanto em apagar sua chama que esqueceram que o fogo queima. Eles lutaram contra a sua carne, achando que era uma briga pessoal, mas estavam em guerra com a energia que te sustenta. Você não precisou buscar vingança. Você se tornou a consequência inevitável. Você não é a vítima dessa história. Você é o juiz. Seu silêncio não foi fraqueza. Foi o tempo que a verdade levou para armar o cenário perfeito para este acerto de contas cósmico. Agora que as bases desabaram e a poeira baixa, você enxerga o nível do jogo sujo que foi jogado contra você. Mas se você acha que a exposição parou na superfície apenas com o público vendo a fachada cair, você está enganado. Existe uma camada muito mais profunda neste colapso. Um segredo sobre a intenção por trás de cada ataque que fará até mesmo a traição parecer pequena. Qual é o verdadeiro custo que eles estão pagando por terem tentado calar o universo através de você? Eles achavam que você estava quebrado, confuso e sozinho no meio do deserto que eles mesmos criaram. O pânico total deles agora não é sobre o que você vai fazer, mas sobre o que você já é. A prova de que a mentira deles era fraca. Pense no nível de ameaça que você representa, no poder silencioso que você carrega, para que essa família ou grupo tenha ido tão longe, tramando por anos, apenas para tentar apagar sua luz. Você não precisou mover um dedo para lhes causar esse terror. Sua mera existência, sua capacidade de se levantar de novo, já é o inferno pessoal deles. Você ainda está medindo sua força com a régua deles? Ainda se questiona se merecia o que sofreu? Pare agora mesmo. O que eles fizeram não foi um erro, foi uma guerra planejada, mas eles cometeram um erro fatal. Esqueceram que o universo não perde batalhas. Enquanto eles gastavam energia te atacando, você estava sendo blindado. O tempo que você passou isolado, com a alma ferida, não foi abandono, foi treinamento intensivo. Você se tornou inquebrável no silêncio que eles tentaram impor. Não diminua seu brilho para caber na escuridão de quem não conseguiu te destruir. Agora, o palco que eles armaram para a sua queda virou o tribunal deles. As narrativas que construíram desmoronaram e, sem a sua energia para drenar, eles estão se debatendo na própria confusão. Eles estão colhendo o que plantaram, e você é apenas a testemunha do acerto de contas cósmico. Mas existe uma parte dessa história que é ainda mais íntima. Uma verdade sobre a sua própria energia, que, quando revelada, mostrará como você pode usar esse colapso deles como a força propulsora da sua ascensão final. Qual é a chave para transformar a ruína deles no seu novo alicerce inabalável? Você foi escolhido para carregar uma verdade que eles não suportam. Pare de se desculpar por ser demais ou inconveniente. Sua existência não é um erro, é um espelho que revela o podre. Eles atacaram e criaram o caos, porque sua presença desvendava suas máscaras. Não estavam lutando contra você, mas contra o que você os forçava a ver: a inveja, a falsidade e a mediocridade. Você não foi o problema, foi a disrupção. Pare de se culpar pela bagunça que eles fizeram. A mentira deles só existe enquanto você tenta se encaixar no molde que criaram. Sua ascensão é o terremoto que derruba o castelo deles. Eles tentaram te quebrar, mas você se tornou a força que revela a falência de tudo o que construíram, sem precisar levantar um dedo. Você é a consequência que eles nunca escreveram no roteiro. E é por isso que estão em colapso total. Você está testemunhando o pânico deles e a história desmoronando, mas isso é só o começo da queda. Existe uma lei silenciosa, um sistema que opera fora da vista, que garante este acerto de contas. O que você acha que realmente acontece quando a energia de anos de traição e mentiras é devolvida de uma só vez, exigindo pagamento imediato? Aquele grupo, ou quem quer que tenha te atacado,
Cometeu um erro de cálculo monumental. Eles olharam para você e viram um alvo fácil, alguém que podiam quebrar com fofocas e mentiras. O que eles não entenderam é que você não é só você. Você carrega uma força, uma energia que foi escolhida e protegida. A batalha que pensavam travar contra a sua reputação era, na verdade, uma guerra contra o seu destino. E o destino, meu amigo, simplesmente não perde para a inveja disfarçada. Pense bem. Você não precisou sujar as mãos. Você apenas continuou existindo, e sua existência se tornou o maior pesadelo deles. Eles estavam tão ocupados tentando apagar a sua luz que esqueceram que a verdade age como um holofote, revelando tudo. Agora, no momento em que a farsa desmorona, é você quem está de pé, inabalável, sem precisar mover uma palha. O que eles sofreram não foi vingança sua, mas sim o retorno inevitável de um bumerangue cósmico. O colapso deles é a sua validação, mas a verdadeira virada de chave não é apenas ver as mentiras caírem, é entender o poder que você estava carregando o tempo todo. Se a sua simples presença causou tamanha conspiração e pânico, qual será o impacto de você finalmente assumir essa força sem pedir desculpas? O que acontece quando você reconhece que a história deles não era sobre te destruir, mas sobre te preparar para algo que excede a compreensão deles? Chegou a sua hora e você não precisa de um convite para brilhar. Você viu o que fizeram. Arquitetaram o caos, tentaram esmagar seu espírito, não apenas sua reputação. Eles tentaram apagar sua luz, porque ela expunha a sombra deles, mas a verdade sempre age como um holofote implacável. Saiba que toda essa trama complexa, todas as mentiras e sorrisos falsos, tinham um único objetivo: fazer você duvidar do poder que o universo sussurrou na sua alma. Você sobreviveu à manipulação, à dor e ao isolamento porque sua força não era carnal, era cósmica. Enquanto eles construíam um palco para sua queda, você estava crescendo raízes inquebráveis no silêncio. Eles pensaram que te quebrar era fácil, mas você provou que é a consequência, o eco de cada traição suportada. Seu ressurgimento não é vingança, é apenas a realidade se reajustando. Agora, olhe para a frente. O que eles fizeram está sendo exposto, peça por peça, e a verdade é o fogo que consome as ilusões. Mas não se distraia com a queda deles. Seu foco agora é o seu destino. Você foi marcado, escolhido, e isso significa que a força por trás de você é invencível. Mas o que acontece quando o universo te dá a vitória e exige que você se torne o pilar central de uma nova história? Prepare-se para descobrir como a sua elevação ativa o verdadeiro poder que estava esperando na escuridão. Você ouviu a verdade. Eles construíram um palco inteiro para sua queda, mas eu profetizo que esse palco acaba de virar o pedestal da sua vitória. A cortina rasgou, a mentira desmoronou, e a luz que tentaram apagar agora é a prova irrefutável de que você é inquebrável. Receba esta palavra e entenda. O que eles planejaram para te enterrar, o universo usou para te levantar. Se você crê que esta vitória é sua e que a verdade prevaleceu, curta este vídeo e se inscreva no canal para fortalecer seu espírito. Para selar esta vitória completa e profética, comente agora o código 77 aqui embaixo e mostre ao universo que a sua exaltação é inegociável. Por fim, compartilhe esta mensagem poderosa para que outros escolhidos acordem. Sua ascensão é a consequência que eles não podem evitar.